depois, durante a relação, você começar a compreender também algumas particularidades do seu sócio, né? Uma coisa que eu percebo muito durante as sociedades é o trato com o dinheiro. E um exemplo que eu dou para quando eu estou em consultoria, quando eu estou explicando, é a ordem de grandeza de dinheiro entre os sócios. Então, por exemplo, se você vai distribuir o lucro e lá deu de lucro R$ 111.375, né? R$ 111.375. Tem pessoas que são tão desorganizadas que você manda 100 mil, tá quitado. 100 mil não, mas 110 mil tá quitado. Você mandou 110 mil, ele, mandou meu lucro, tá fechado. Tem outros que você vai mandar 111. E ele vai falar, beleza, tá, mandou meu 111, eu vi que deu 111.375, tá quitado, ele morreu, ele esquece aquilo ali. Tem outros que ele vai querer os 111.300. Caiu na conta dele, falou, depositaram meu lucro, tudo certinho, perfeito, o negócio deu certo. Tem outros que vai querer os 70. E alguns vão querer os R$ 5. E se você não depositar os R$ 5 dele, ele vai entender que há um problema e isso vai causar uma mágoa. E aí, por acaso, em algum momento ele vira para você e fala assim, olha, você depositou, teve algum problema? E fala, não, era os 111 e pouco e eu botei os 111 e pouco. Pois é, o pouco não é pouco. Você mandou 111.300 e tá faltando R$ 75. E naquele momento você fala assim, mas isso é um absurdo. Eu te mandei R$ 111.000. Isso em percentual 75 não dá nem percentual. Isso é um desrespeito, você é um avarento, você é um maluco. Não. Tem pessoas que no relacionamento com o dinheiro, ela tem aquilo por dogma. R$ 111.375 ou 111.370 ou 111.300 não é 111.375. Isso você precisa respeitar. Quando eu falo disso, eu estou dando um exemplo sobre dinheiro, mas isso vale para horários, isso vale para higiene, isso vale para empresa, isso vale para prazos. Eu vou te entregar na quarta-feira até a hora do almoço. Aí você entrega às 14 horas e o seu parceiro, o seu sócio, tá de cara fechada, tá magoado, porque você não cumpriu o prazo. Poxa, mas foi 2 horas, eu ainda entreguei no mesmo dia, mas não foi na hora do almoço. E a gente sabe que a gente almoça aqui às 11h30, então 11h30, 11h25 tinha que estar no e-mail. Então, é muito importante você compreender, você perceber o que é relevante para aquele seu sócio, os prazos, as datas, os horários, porque as pessoas têm características psicológicas, características de personalidade. E essa personalidade, essa diferenciação vai evitar problemas mais à frente. Isso vai evitar problemas mais à frente com o seu sócio, né? Então perceba como é que ele age com dinheiro, perceba como é que ele age com horários, perceba como ele age com vestimentas. Quando eu comecei a advogar, meu pai reclamava muito porque eu era sócio de uma incorporadora, eu era sócio de uma construtora e também era sócio do meu pai no escritório de advocacia. E às vezes eu chegava no escritório de advocacia com o sapato sujo. Isso para mim não faz diferença nenhuma, até porque para mim um pouquinho de terra no sapato era motivo de orgulho, estava na minha obra, estava nos meus negócios, estava visitando obra minha. E pro meu pai era uma chateação, a ponto de um dia meu pai foi lá, comprou uma escova de sapato e colocou na gaveta minha. E quando eu chegava, ele, sua escova tá aí, limpa seu sapato. E se eu não me atentasse naquela época, eu não tinha tenacidade para compreender o tanto que ele sofria. Hoje eu sei, tanto que ele sofria com uma gravata mal colocada, uma barba mal feita, um sapato sujo. Isso às vezes, eu posso rir, achar engraçado e não limpar o sapato, e ele sofrer com isso. Ou ele pode me obrigar a manter os sapatos impecavelmente limpos e eu sofrer com isso. E isso precisa ser compreendido pelos sócios. Não necessariamente precisa ser colocado na mesa. Vamos fazer uma reunião hoje sobre os sapatos do Bruce. Se a gente vai tolerar o sapato um pouco sujo ou tem que ser impecavelmente limpos os sapatos. Mas isso precisa ser percebido pelos sócios ou por mim, que eu usava os sapatos. Quanto me custaria manter os sapatos limpos? Eu poderia manter um sapato dentro do carro e quando eu estivesse na obra eu trocasse os sapatos, ou então chamar meu pai e falar, olha, toco obras, então isso aqui para mim é até uma marca minha, manter os sapatos com terra para todo mundo lembrar que eu sou construtor. Eu quero que as pessoas esqueçam que eu também sou incorporador.
Mas isso é motivo de problema. E você está tocando um escritório de advocacia, você tem júri, você tem julgamentos, você tem ações milionárias e os sócios estão chateados porque o outro não se porta como esperado, o outro anda com sapatos sujos. E aí você começa a minar, começa a ter problemas de relacionamento e isso faz muito mal para a sociedade. Assim como um órgão dentro do corpo humano que briga, né? Nós temos doenças que são as doenças autoimunes, né? Que o corpo reconhece algumas coisas como problema e isso vira uma doença para o corpo. E isso vira uma doença para a sociedade, questões autoimunes, que é um quer melhor do que o outro. Os dois estão trabalhando pelo melhor, mas está havendo um conflito entre eles. Às vezes, a doença autoimune você tem que diminuir a imunidade, ou seja, imunidade é a proteção. Tem doenças que o remédio é você diminuir o sistema de proteção do corpo. Olha que maluquice. Você fala assim, peraí, eu tenho 20 alarmes, mas esses 20 alarmes estão tão protegido que ele está gerando problema. Então vamos ter que diminuir a quantidade de alarmes, vamos ter que diminuir a quantidade de cercas. Então, você precisa, dentro da sociedade, às vezes, diminuir o grau de zelo, o grau de cuidado, para que seja possível o funcionamento. E teve uma prova, um tempo atrás, de um concurso, acho que foi em Minas Gerais, que surgiu uma teoria chamada Teoria da Graxa. E o que a Teoria da Graxa dizia? Corrupção faz mal, corrupção é crime. Mas algumas coisinhas, quando um funcionário, um servidor público, ele atende uma pessoa porque ele acha aquela pessoa bonita, né? Um advogado atende um outro advogado porque ele admira ele, né? Então ele não atende não é porque ele acha que é o compromisso dele como servidor, mas ele atende melhor porque ele gosta daquela pessoa, porque ele é amigo, porque ele torce pro mesmo time, ou porque ele frequenta os mesmos lugares. Isso poderia ser entendido como um desvio de conduta. Mas eles falam que um pouquinho de desvio de conduta, e essa teoria da graxa fala, que um pouquinho de desvio de conduta é graxa para o sistema. Ele ajuda o sistema a fluir. Então, nem tudo funciona pão, pão, queijo, queijo com base na regra. Às vezes as pessoas operam, atuam para facilitar a vida do próximo, para facilitar a vida do outro. E isso é tolerado, isso é admitido pela doutrina, né, que é o entendimento da doutrina, e isso também deveria ser levado para dentro da empresa. Ou seja, às vezes você precisa diminuir o grau de rigidez para que o sistema flua. Então, se o nosso horário é 10 horas, até 10h10, 10h15 é possível. Se você se comprometeu a fazer desse jeito, mas até um pouquinho fora desse normal, óbvio, dependendo da sua atuação, porque se você trabalha com resultado de exames clínicos, a tolerância é zero, né? Dependendo do tipo de operação, você não tem. Se você trabalha com aviação, você tem tolerância zero, até para você não ter um desvio de normalidade. Mas aonde for permitido, um pouquinho de variação é graxa. Ele vai permitir o sistema fluir normalmente. Mas é muito importante que no relacionamento com o seu sócio, você tenha clareza do que está incomodando e se antecipar ao mal.